foi maravilhoso e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Todo mundo feliz? Ninguém está com sono, não? Então tá bom. Deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Obrigado a minha esposa. Ô amor, traz a água para mim. Eu falei ontem que eu tenho esse copinho aqui que eu trago comigo, porque eu tenho barba, né? E às vezes a caneca você vai tomar, derrama tudo, molha tudo. E esse copinho aqui é especial, que ele tem um furinho, ó. Aí, ó. Toma água no furinho, aí não molha a barba. Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o Kennedy, agradecer os pastores, o pastor Douglas, que deve estar assistindo em casa. A gente depois vai orar pelo nosso pastor, que está muito gripado, pegou uma gripe danada. A gente vai orar por ele. Eu tenho certeza que ele está nos assistindo. E glória a Deus pela vida dele. Muito obrigado pela presença de vocês. Antes da gente começar, eu queria ler uma passagem que reflete muito a minha vida, reflete muito o que Deus fez pela minha vida. E eu tenho certeza absoluta que o que Ele fez pela minha vida, Ele pode fazer pela vida de qualquer um. Se você veio hoje aqui na busca, com alguma dor, com algo que você precisa restaurar na sua vida, você precisa de cura, você precisa tirar algum peso que está te assolando, eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Hoje é o dia que Deus vai falar com você. Posso ouvir um amém? Vamos lá. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler bem devagar. Vocês não precisam, se quiserem abrir a sua Bíblia, podem abrir, mas acompanhe. A nova vida em Cristo. Antes vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Quem sabe quem é o príncipe do poder do ar? É o nosso inimigo, é o Satanás. Nos quais o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, a ira de Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Eu vou pular lá com o versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Posso ouvir um amém, gente? Essa palavra fala muito comigo, porque durante 30 anos da minha vida eu vivi no pecado, e não foi pouco não, gente, foi muito pecado. E nós renascemos com a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Jesus deu a vida por nós para perdoar os nossos pecados. Eu sou muito grato a Ele, muito grato, porque se não fosse Ele, hoje nós não estaríamos aqui tendo essa conversa, tendo essa palavra, a palavra que Deus colocou no meu coração. Então, eu queria antes de mais nada agradecer. E quando ali fala para que Deus preparou antes para nós a praticarmos, são as boas obras. Nós somos criação de Cristo, para que nós somos, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Toda a honra e toda a glória não é para homens, não é para mim, não é para a igreja, não é para o pastor, não é para minha esposa, não é
para nós, é para o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando a gente entende isso, a nossa vida muda. Quando a gente faz as coisas glorificando ao Senhor, seja ela qual for, a nossa vida muda. Amém, gente? Então deixa eu me apresentar primeiro, se você quiser. Quem é que está lá hoje? É o Rogério? Amém, Rogério. Bota para nós lá. Gente, aqui tem um QR Code. Se vocês quiserem apontar a câmera do seu celular, ou me seguir no Instagram, é Alexandre CPS Oficial, pode me marcar, tá? Eu sou casado com a Daniele, essa moça bonita aqui. As pessoas falam que eu orei bastante, né? Todo mundo fala isso, né? Mas é verdade. Eu sou pai do João Arthur, meu filho tem 21 anos. Minha filha Alice, minha filha Sofia, 12 e 9. Essa é a minha família, essa é a minha prioridade. Nós falamos ontem sobre prioridades. Quem estava aqui ontem? Essa é a minha prioridade, é a nossa maior prioridade na nossa vida. Então, se você tem outra prioridade que não seja a sua família, está na hora de você começar a pensar, está na hora de você começar a refletir, tá, gente? Então esses são alguns dos meus pequenos negócios. Essa é a minha empresa, e aqui são algumas empresas que eu tenho uma representação. Empresa de cosméticos que a minha esposa vende alguns produtos, a MBA, que é o meu mentor, e a Valores, que é a editora que imprime os meus livros, né? Eu sou escritor e eu ajudo você a escrever o seu livro, te entrego ele em 28 dias. Essa é a minha promessa. Depois que a gente conversar, eu consigo fabricar o seu livro em 28 dias. Pode passar, Rogério. Eu tenho 2 livros lançados e alguns outros que eu já fiz para outras pessoas. Então esses 2 livros é O Que Te Impede e O Reconstruir. Esses 2 livros, esse primeiro livro que chama-se O Que Te Impede, foi um livro que me ajudou muito no ano de 2024. Eu lancei ele em 2023, e esse livro é que me ajuda no nosso ministério, porque eu e minha esposa, nós não fazemos mais nada diferente de ministrar e servir e ajudar as pessoas. Deus colocou isso no nosso coração, nós vivemos por um propósito, e vocês vão entender o porquê. Eu já fui muito próspero financeiramente, só financeiramente. Então a prosperidade vai muito mais além do que riqueza material, e eu escrevo isso nesse livro. E eu também escrevo como a gente pode se libertar de hábitos e sentimentos que impedem a gente de ser feliz e próspero de verdade. Prosperidade vai muito mais além, gente. Muito mais além. Bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar bem-estar social, família. E aqui eu falo para vocês como se libertar de várias coisas. Várias coisas. Falta de perdão, medo do fracasso, procrastinação, medo de... o desânimo, a maledicência. Alguém sabe o que é maledicência? Não tem fofoca aqui, né, pastor? Aqui não, né? Então maledicência, falar da vida dos outros. Então aqui tem muitas coisas, muitos ensinamentos que eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. E aqui o outro livro que eu lancei agora, faz 14 dias. Eu mesmo que escrevo, eu mesmo que diagramo, eu que faço capa, eu que corrijo, eu dou prontinho para a gráfica imprimir. Isso tudo em 28 dias. É tudo eu que fiz. Esse livro conta a história da minha vida, do que Deus fez pela minha vida, e eu vou contar ela hoje aqui. Ontem eu creio que Deus falou com muitas pessoas aqui. Muitas pessoas. É uma história muito bacana, uma história de reconstrução, e é por isso que o nome desse livro chama-se Reconstruir. O nosso GC chama-se Reconstruir. Muitas pessoas têm ficado impactadas, digamos assim, com o que Deus pode fazer. O nosso Deus é um Deus que cura. O nosso Deus é um Deus que restaura. O nosso Deus é um Deus que pode fazer qualquer coisa, quando nós tomamos a decisão de seguir, de entregar verdadeiramente a vida para Ele, o controle na vida dEle. Posso ouvir um amém? Então aqui eu não só conto a história da minha vida em detalhes, coisas que eu não posso falar no altar, porque às vezes assusta. Eu conto tudo aqui, e além disso, passos para que você se mantenha liberto, mantenha firme na fé, valorizar as coisas que realmente importam na sua vida. Esses 2 livros estão lá, ele ajuda o nosso ministério, eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. E outra coisa, ele custa R$40, dá para pagar em 12 vezes, 12 vezes de R$4. Então você pode levar. E Deus falou no meu coração, eu falei com o Kennedy, se alguém quiser levar um livro, R$40, se quiser levar os 2,
o segundo é 30. E dá para pagar tudo no cartão. Se você não tiver dinheiro para pagar agora, você leva, paga depois. Eu não quero que ninguém saia daqui sem um livro, principalmente esse aqui, gente. Isso aqui vai ajudar vocês a reconstruir áreas da sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês através desse livro e através dessa palavra. Amém, gente? Se alguém estiver dormindo, ó, com muito amor e carinho, dá um cutucão. Vocês estão meio longe, estou vendo que o pessoal está meio longe. Dá um grito se for, mas não deixa ninguém dormir. E se eu estiver falando muito rápido, vocês fazem igual no carisma. Tem carisma aqui? Mas vai ter em nome de Jesus. Quem recebe? Então, que nem no carisma, a gente fala demais. O pessoal, pastor, professor, toma água. Então, se eu estiver falando muito rápido, manda eu tomar uma aguinha, que eu paro e tomo a minha água. Amém? Então vamos para o tema de hoje. O tema de hoje chama-se reconstruir, e é baseado no livro de Neemias. Quem aí já leu o livro de Neemias? Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém que foram derrubados pelo Nabucodonosor, destruído. Jerusalém foi destruída, né? Ele reconstruiu em 52 dias e o muro foi destruído e a cidade destruída por causa do pecado do povo que tinha sido liberto do Egito, que atravessou o deserto, chegou na terra prometida, mas não soube aproveitar as bênçãos e o amor e o favor de Deus. Mergulhou no pecado, na idolatria, na corrupção, na imoralidade, não obedeceu os mandamentos de Deus. Então, como castigo, né, Deus mandou Nabucodonosor, que destruiu os muros de Jerusalém. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, gente, talvez hoje você esteja aqui porque algo foi destruído na sua vida. Talvez você esteja aqui porque algo foi destruído na sua vida. Talvez seu relacionamento familiar, a sua família, talvez o seu casamento, talvez algum sonho que você tenha foi por água abaixo. Talvez alguma coisa na sua empresa, ou talvez até mesmo a sua fé em Deus foi destruída por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Ou talvez você tenha vindo aqui hoje porque você está começando algo, um relacionamento, uma empresa, um empreendimento, um projeto, um sonho. Sabe, muitas vezes, sem perceber, a gente acaba sendo influenciado pelo jeito do mundo de fazer as coisas, e aí as coisas são destruídas na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre como devemos agir diante de algumas situações que podem destruir áreas importantes na sua vida. E eu sempre falo sobre família. Eu sempre falo, porque o nosso segunda rocha é a família. A primeira rocha é Deus, é Jesus, nosso Senhor e Salvador. É Ele que alicerça a nossa vida. E a segunda rocha é a nossa família. Eu falo sobre isso também. Então nós vamos ler hoje o livro de Neemias. Mas eu quero falar aqui um breve contexto dessa história. Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém por 18 meses. 18 meses, levando o povo à fome e o colapso da resistência. Quando os babilônios invadiram a cidade, houve um massacre. Não se assustem, eu estou vendo gente com cara de assustado aí de novo. Ontem estava também, né? Hoje tem gente assustada. Não se assuste, sorri, preste atenção. Quando os babilônios invadiram a cidade, houve um massacre com milhares de mortos, muitos judeus sendo escravizados e deportados para a Babilônia. As mulheres sofreram violência, foram escravizadas e levadas como concubinas de alguns dos invasores. Era uma prática comum em guerras fazerem isso, né? O templo do rei Salomão foi saqueado, foi incendiado, todos os objetos foram levados. O rei Zedequias, na época de Judá, tentou fugir, mas foi capturado, forçado a assistir à execução dos filhos. Ele foi cegado e foi levado para a prisão. Com a cidade destruída e a monarquia extinta, o exílio da Babilônia começou e durou 70 anos. 70 anos o povo ficou exilado na Babilônia.
como castigo divino, por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa da desobediência. Era muito severo. Por isso o povo, como castigo divino, Deus permitiu. O nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele permitiu que o povo fosse castigado. Durante 70 anos o povo ficou lá. Só que a reconstrução após esse período ocorreu mais tarde, sob a liderança de Neemias, que em 52 dias reconstruiu o muro de Jerusalém e as suas portas, os seus portões que foram queimados. Só que para ele reconstruir, assim como nós temos que reconstruir áreas das nossas vidas, ele cumpriu alguns princípios. E é deles que nós vamos falar aqui. Por que essa história de Neemias? Por que falar de destruição? Por que falar de massacre? Porque às vezes tem áreas da nossa vida que estão exatamente assim. E às vezes a gente não sabe o porquê. É por causa do pecado. É porque não cumprimos princípios. É porque não somos honestos com Deus. Então nós vamos falar sobre isso. Quantas vezes isso acontece conosco? Sabe? Às vezes a gente se afasta de Deus e aos poucos a gente destrói áreas fundamentais da nossa vida. Queridos, as perdas, elas são uma realidade na nossa vida. Não tem como fugir de perdas. Às vezes as coisas fogem do nosso controle. Não tem como a gente mudar essas situações. Circunstâncias, elas fogem da nossa mão. Porque às vezes a gente não confia no Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus pode restaurar qualquer situação. Posso ouvir um amém? Deus pode restaurar qualquer situação. Olha para o seu irmão do seu lado, olha para quem está do seu lado, diz assim: hoje Deus vai sarar as minhas feridas. O que me incomoda, o que me atrapalha, vai findar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém, Senhor Jesus. Vamos lá. Então vamos para o texto. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 3. Não precisa abrir sua Bíblia, porque vai passar aqui na tela. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidade de Suzã. Neemias que falou, tá? Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Eles já estavam exilados. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. As muralhas de Jerusalém estão derrubadas e as suas portas queimadas. Amém, gente? Aqui retrata quando Neemias recebeu a notícia do irmão dele que Jerusalém tinha sido destruída por Nabucodonosor. O livro de Neemias oferece algumas chaves fundamentais e nós vamos comparar com os dias de hoje para que a gente possa reconstruir áreas da nossa vida. O primeiro princípio de hoje é o arrependimento genuíno. Pode passar o slide. Arrependimento genuíno. Queridos, não há restauração na nossa vida, não há uma construção de algo novo sem Jesus, se nós não nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados. Não adianta virmos na igreja, nos arrepiarmos, cultuarmos ao Senhor, nos emocionarmos, nos arrependermos, se durante o resto dos dias nós continuamos pecando. Arrependimento genuíno não é você simplesmente ter remorso, é você realmente se arrepender, é você entregar sua vida para Jesus verdadeiramente. Sabe, Neemias lá no capítulo do versículo 1, capítulo 1, versículo 4 ao 7, ele fala, preste atenção, nós vamos comparar com os dias de hoje. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Que coisas? Quando o muro foi destruído, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos,
que teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para a oração que o seu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, o povo que pecou. Confesso os meus pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, temos sido corruptos para contigo e temos desobedecido aos seus mandamentos, decretos e leis que deste ao teu servo Moisés. Aqui Neemias, ao ouvir sobre a situação de Jerusalém, ele responde com um profundo quebrantamento. Ele verdadeiramente se arrepende, ele verdadeiramente pede perdão para Deus, e não só por ele, pelo povo de Israel. Na nossa vida também, queridos, aqui o nosso primeiro ensinamento de hoje: para reconstruir verdadeiramente nossas vidas, o primeiro passo é o reconhecimento e o arrependimento genuíno dos nossos pecados. Aceitar que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador é o primeiro passo para reconstruir algo que está quebrado na sua vida, quer seja a sua família, quer seja qualquer coisa. Sabe, queridos, durante 30 anos eu vivi no mundo. Durante 30 anos. Pode não parecer, mas eu aceitei Jesus em 2020. São 5 anos, fez 5 anos agora que eu aceitei Jesus. E eu só fui liberto de 30 anos de vícios, de mundo, de coisas horríveis, quando eu me arrependi verdadeiramente. Esse é o primeiro passo. Enquanto a gente não se arrepende, não resolve. Deus não vai trabalhar na sua vida. Um outro passo muito importante: quem aqui já é batizado? Quem aqui já aceitou Jesus e ainda não se batizou? Pode levantar a mão, não é constrangimento. Então se batiza, porque o batismo não é só uma confissão diante das pessoas que você está aceitando Jesus na sua vida. No mundo espiritual, o batismo tem um poder sobrenatural. O inimigo, ele tem pânico do batismo, ele corre, ele tem pavor do batismo. Você precisa se batizar. Isso é um ato de fé, não é só mostrar para as pessoas. No mundo espiritual isso é muito poderoso. As setas do inimigo não vão chegar perto de você. Revistam-se das armaduras, se batizem, deem esse passo, tomem essa decisão. Isso faz parte do arrependimento. Lá em 1 Pedro, Pedro disse lá em Atos 3,19: arrependam-se vós e voltem para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Quando a gente se arrepende realmente, quando a gente aceita Jesus, nós não somos apenas perdoados. Jesus nos disse que os nossos pecados são cancelados, nossos pecados são apagados. Então esse é o primeiro passo, gente. Paulo nos diz em 1 João capítulo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Aceita Jesus, se arrependa verdadeiramente. Se a gente busca a restauração, nós precisamos nos arrepender. Posso ouvir um amém, gente? Não se assustem, o pessoal está com cara de assustado, gente. Oh meu Deus. Segundo princípio muito importante, gente, prestem atenção, pode passar, é a humildade. Mas aqui não é humildade de servir como nós falamos ontem. Aqui é a humildade para reconhecer que nós, sem a ajuda de Deus, sem Jesus, nós não conseguimos restaurar áreas na nossa vida. Neemias capítulo 1, versículo 10 e 11, está escrito assim: eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os seus ouvidos à oração desse teu servo e a dos teus servos que têm o prazer em temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando do rei. Neemias precisava de recursos para reconstruir o muro. Ele não sabia se ele ia receber ajuda. Ele foi humilde para pedir a Deus ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Veja que ele conclui a oração pedindo a Deus o favor
diante do Deus. Ele não confia apenas na sua posição e nas suas habilidades, mas ele demonstra a humildade a reconhecer que depende da misericórdia de Deus para cumprir a missão de reconstruir Jerusalém. Trazendo isso para a nossa vida, gente, muitas vezes na nossa vida, a verdadeira humildade começa quando entendemos que sem Jesus nada podemos fazer. Mas muitas vezes, diante de algumas situações, a gente tenta resolver tudo sozinho. Alguém sabe o que é altivez? A altivez, ela não é algo, digamos assim, de todo o ruim. A altivez, ela só nos prejudica quando vira orgulho. A altivez é excesso de confiança. É você confiar em algo, você ser altivo, você se achar habilidoso e capaz, você é altivo. Mas a altivez, ela precede o orgulho quando vira soberba. Altivez, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa confiança. Nós precisamos de Deus. Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não conseguimos avançar, não conseguimos restaurar áreas na nossa vida. A restauração acontece quando reconhecemos a nossa dependência de Deus, e Ele coloca pessoas certas para nos ajudar. Neemias era copeiro do rei. Você sabe o que faz um copeiro? O que naquela época fazia um copeiro do rei? O copeiro do rei era o que experimentava todas as coisas que o rei comia, que ele bebia, porque havia muito envenenamento. Então o rei confiava nele. Ele era um homem de confiança. Não porque ele confiava em Neemias. Se não tivesse o favor de Deus, Neemias foi humilde para pedir o favor de Deus. Queridos, a humildade exige que deixemos o orgulho de lado, que peçamos perdão, reconhecemos a nossa necessidade, e só assim abrimos espaço para que Ele transforme a nossa vida. Está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Posso ouvir um amém, gente? Duas frases que eu quero que vocês guardem. Guardem essas frases. A primeira: o orgulho levanta muros. O orgulho levanta muros. A humildade constrói pontes. O orgulho levanta muros na nossa vida, nos impedem, e a humildade constrói pontes. O orgulho te faz cair, a humildade te faz crescer. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos entender que sem Jesus nós não somos nada. Provérbios capítulo 11, versículo 2: quando veio o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Está lá no livro de Provérbios. Tem muito ensinamento no livro de Provérbios. Provérbios 29 e 23: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito de humildade obtém a honra. Tiago 4, versículo 6: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Queridos, a humildade é uma base na reconstrução. Toda reconstrução começa com humildade. Um outro ponto muito importante, o terceiro princípio: lugares certos, pessoas certas. Pode passar, Rogério. Lugares certos, pessoas certas. Se for do agrado do rei, está lá em Neemias capítulo 2, versículos 7 e 8. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, me dê cartas aos governadores dos Transeufrates, para que me deixem chegar até Judá, visto que a bondosa mão, passei lá para mais para baixo, vou pular uma parte. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias só conseguiu a passagem para ir reconstruir os muros, e o material, os recursos para reconstruir os muros, com a benevolência do rei, com as cartas do rei. Então Deus nos coloca em ambientes com pessoas que podem abrir caminho para o nosso propósito. Se você deseja restaurar algo da sua vida, nós precisamos andar com pessoas e lugares. Nós precisamos parar de andar com pessoas e andar em lugares que nos levam à destruição. Nós precisamos mudar velhos hábitos. Não adianta nada você querer se libertar de vícios, querer se libertar de algo na sua vida que atrapalha a sua vida, se você não muda os seus hábitos.
Não adianta, você nunca vai conseguir chegar em resultados diferentes se você fizer as mesmas coisas sempre. Mude hábitos, pessoas e lugares. Nós precisamos fazer isso, porque senão a gente não sai do lugar. Não adianta você querer se libertar de vícios, como um dia eu já tive, se eu continuar frequentando lugares onde existe isso. Meu maior vício era o álcool e os remédios. Não adianta nada eu andar com pessoas que bebem. Nós precisamos mudar hábitos, nós precisamos mudar lugares. Para reconstruir algo na sua vida, você precisa pôr um ponto final em algumas coisas. Tem lugares que Deus já mandou você sair e você não sai. Tem lugares que você não precisa frequentar e você frequenta. Tem grupos que você não precisa estar e você está. Deus já te mandou sair e você continua, você insiste. Às vezes precisa cortar relacionamentos mesmo. Você precisa se livrar de coisas que te levam à ruína. Precisamos disso. Queridos, mude seus hábitos. Se você quer construir algo na sua vida, saia de ambientes que te afastam de Deus. Lá em Provérbios capítulo 13, versículo 20: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábios, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. A gente tem que fugir das sombras. Nós precisamos ajudar as outras pessoas. Sim, Jesus nos ensina que nós devemos ajudar os irmãos, procurar pregar o evangelho, resgatar vidas, tirar pessoas de situações aonde nós nos encontrávamos. Sim, nós precisamos. Jesus nos ensina isso. Só que tudo tem um limite. Nós temos que cuidar para que nós não caiamos no mesmo lugar da onde Deus nos tirou. Tem uma ferramenta muito poderosa que muito pouca gente usa, que é a oração. Às vezes orar pelo seu irmão que está numa situação difícil é mais eficiente do que você arriscar a sua salvação, arriscar aquilo que te assola, aquilo que te incomodou. É muito melhor, é muito mais eficiente orar pelas pessoas. Oração é poderosa. Diz para o seu amigo: oração é poderosa. Nós precisamos orar. Queridos, quem anda com tolos tropeça no caminho. Então nós precisamos abandonar pessoas e hábitos que nos fazem mal. Nós precisamos. Quer se libertar? Quer curar suas feridas? Guardem isso. Amém? Uma outra coisa muito importante: nem todo mundo torce por você. Nem todo mundo torce por você. Nem todo mundo quer ver sua vida restaurada. Nem todo mundo torce por você, queridos. Confie naqueles que são verdadeiramente prósperos. Guarde o seu coração. Sabe, tem pessoas que você precisa realmente cortar na sua vida. Elas não querem ver você bem. Tem muita gente assim. Nós precisamos guardar o nosso coração. Lembre-se, guarde o seu coração e principalmente mantenha a boca fechada para algumas coisas. O nosso coração, ele é muito perto da língua. Às vezes a gente fala demais. A gente sente e a gente fala. Tem pessoas que não precisam saber dos seus planos. Tem pessoas que não querem ver você bem. Você não precisa contar tudo para todo mundo. Você tem que confiar na sua família. Você tem que confiar no seu pastor. Você tem que confiar em quem pode edificar a sua vida. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Guarde o seu coração e principalmente não fale muito. Provérbios 4:23 está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Os maiores projetos na nossa vida nascem no silêncio, cultivado em oração e em paciência. Não saia contando seus planos para as pessoas. Se você precisa de cura, de restauração no seu casamento, se você precisa se libertar de maus hábitos, você precisa procurar alguém que pode te ajudar. Não adianta você compartilhar o seu problema com pessoas que não podem te ajudar. Não adianta nada, não serve para nada. Então guarde seu coração, mantenha a sua boca fechada. Cuidado, cuide com as pessoas. Outra coisa, Neemias, ele escreveu assim:
Cheguei, pois, a Jerusalém e ali estive 3 dias. Não me levantei de noite e alguns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele quem eu estava montada. Lembre-se, grandes coisas nascem no silêncio. Pega essa chave. Grandes coisas nascem no silêncio, mas morrem na boca de quem fala demais. Amém, gente? Pega essa. Um outro ponto importante, prestem atenção: oposições. Oposições. Quando a gente está tentando reconstruir algo na nossa vida, ou construir algo novo, nós sempre vamos ter oposição. A oposição significa que você está no caminho certo. Neemias encontrou oposição. Lá no capítulo 4, versículo 1 e 3, fala sobre Sambalate e Tobias. Sambalate, quando soube que Neemias ia reconstruir o muro, ele disse... ele ridicularizou os judeus e ficou furioso. Tobias, ele disse assim: pois que construam, basta uma raposa subir lá para que esse muro de pedras desabe. A oposição, gente, é uma constante num processo de reconstrução. Como eu falei, tem pessoas que não querem ver você bem, tem pessoas que não torcem por você. A oposição, a lição aqui é clara: a resistência que a gente enfrenta é sinal que as coisas estão indo bem, que nós estamos indo no caminho certo. Então não se abatam com a oposição, não escutem tudo, não deem ouvido a todos. Nós não precisamos reagir a tudo. Você não precisa reagir a tudo, não há necessidade. Deixa que Deus vai tratar isso. Você não precisa querer se vingar, você não precisa fazer justiça. A justiça é de Deus. Deus é o nosso juiz. Deus é que vai nos julgar pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Muitos vão chegar lá em cima e Deus vai dizer: eu não te conheço, aparta-te de mim. Então não se preocupe, e pode ter certeza, a oposição é um sinal de que algo importante está em jogo. Em vez de desanimar, persevere, tenha resiliência. Persevere, tenha resiliência. Romanos 8:37. Todo mundo deve conhecer esse versículo. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Posso ouvir um amém, gente? Um outro ponto muito importante é ser perseverante. Nós precisamos perseverar. Não é fácil sair de alguns lugares. Eu lutei durante 30 anos para me livrar de vícios. Eu já tive internado. Sabe, chegou uma época na minha vida que eu fazia exercício físico todos os dias para tentar me libertar, e eu não conseguia. Durante muitos anos da minha vida eu fui criado com ausência de necessidade. Meu pai era muito próspero financeiramente, nós vimos uma família próspera. Então, próspera que eu falo financeiramente. Então, nós tínhamos muito, eu e meu irmão. Meu irmão era médico, tinha 43 anos quando morreu. Sabe, então nós fomos criados com regalias. E foi muito difícil, eu tomei muitas decisões erradas na minha vida. E culpei muito, durante muito tempo, os meus pais porque me davam coisas. Mas na verdade ninguém me obrigou a nada. Todas as decisões que eu tomei, fui eu que tomei. Ninguém me obrigou a beber, ninguém me obrigou a usar droga, ninguém me obrigou a sair de casa, ninguém me obrigou a isso. Só que num processo, quando a gente passa por processos, eu quero que você entenda que o processo na nossa vida é para o nosso crescimento. Tudo que a gente passa é para o nosso crescimento, é para moldar o nosso caráter, é para moldar quem nós somos. Jesus foi levado ao deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. Ele passou um processo no deserto. O deserto é lugar de crescimento. Deus vai te sustentar no deserto, Deus vai te dar tudo no deserto. Então perseverem, não desistam. Perseverar não significa esperar. Perseverar significa não perder a fé, não desistir quando tudo parece que não tem mais saída. É aí que nós precisamos perseverar, é acreditar em Deus, acreditar que Deus vai mudar a situação. Não desista, não desanime. Eu já desanimei, eu já desisti de viver, eu já tentei tirar a minha vida. Eu vou contar isso mais para frente. Eu já estive em lugares onde vocês não podem imaginar, porque eu não perseverei, eu desisti. Hoje eu não desisto mais, porque eu carrego algo aqui dentro do meu coração, algo que me supre, algo que está 24 horas do dia comigo,
algo que me sustenta. Em todas as coisas somos mais que vencedores, está escrito na palavra. O Espírito Santo de Deus que habita dentro do nosso coração é que nos mantém firmes, é a nossa rocha. Persevere, queridos, a perseverança é fundamental. Perseverança é fundamental. Está escrito lá em Tiago 1, capítulo 12. Capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, querido, se tem algo na sua vida que precisa, que você está enfrentando hoje, o que quer que seja, pode ter certeza, isso vai passar, se você perseverar, se você cumprir princípios, se você for humilde, se você reconhecer que precisa do Senhor, se você for obediente, se você não der ouvido a vozes, se você ignorar as oposições, se você tem a certeza de que a oposição é para o seu crescimento, Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar a situação na sua vida, eu tenho certeza disso. Amém, gente? Um outro ponto muito importante, é aqui que eu queria chegar, é a nossa base sólida, é a nossa família. Uma família de verdade, uma família verdadeira, uma família que tem Cristo como centro. Vocês que vêm à igreja, vocês que têm comunhão com os irmãos, vocês que conhecem a verdade de Cristo, que vivem isso, que tem uma família. A família é, nos momentos de maior dificuldade, a família é quem não vai te abandonar. Muitas pessoas vão se aproximar de você, como se aproximaram de mim, do meu irmão, pelo que a gente tem, não pelo que a gente é. Durante muitos anos eu vivi isso. As pessoas se aproximavam da gente pelo que nós tínhamos, e não pelo que nós éramos. Só que quando tudo desaba, quando tudo desmorona, quem é que fica do seu lado? Quem fica do seu lado? A sua família. Não desista da sua família. Não desista do seu filho. Não desista de alguém que você sabe que precisa de cura, que precisa de restauração. Persevere. Se não fosse a minha família, eu não estaria aqui. Se não fosse a perseverança, eu não estaria aqui. Se não fosse a insistência, eu não estaria aqui. Eu me perdi anos e anos e anos da minha vida, e eu vou contar a minha história para vocês. Sabe, queridos, a família é a nossa maior fonte de apoio. Assim como Neemias colocou famílias para proteger o muro durante a reconstrução, a nossa família pode nos proteger dos ataques. Nossa família vai sempre nos proteger. Então valorizem isso. Se você tem alguém que você precisa pedir perdão, que você precisa perdoar, não perca mais tempo. Depois pode ser tarde. Depois pode ser tarde, e é muito doloroso. Meu pai se foi, minha mãe é viva ainda. Meu pai se foi, meu irmão se foi, e eu não tive a oportunidade de pedir perdão para o meu irmão. Eu não tive a oportunidade de perdão para o meu pai. Sabe, gente, eu vivi anos de depressão, porque por ter demais, eu fiz muitas coisas erradas. Meu pai não me viu bem. Meu pai morreu e não me viu bem. Sabe, gente, pode passar o próximo slide. Esse aqui sou eu em 2018. Esse aqui sou eu hoje. Eu vivi nas ruas. Pode passar o próximo slide. Eu vivi nesses lugares. Eu vivi nesses lugares. Porque durante 30 anos da minha vida, eu fiz coisa errada. E eu desenvolvi depressão. Eu tomava tantos remédios que vocês não podem imaginar. Todos os que vocês falarem eu já tomei. Diazepam, clonazepam, Rivotril, quetiapina. Eu tomava um remédio, eu falei isso ontem, eu vou repetir. Se você chegar na farmácia e pedir o Satanás na caixinha, eles vão te dar um remédio chamado Zolpidem. Quem já ouviu falar no Zolpidem? O Zolpidem, se você não souber tomar, se você não fizer as coisas certas, eu ficava 3, 4, 5 dias que eu não sabia nem onde eu estava. Ele desliga o seu cérebro. E eu misturava com álcool ainda. Às vezes eu acordava em outra cidade. Eu acordava em lugares onde vocês não podem imaginar. Porque eu não queria mais viver. Em 2018 minha família quebrou, meu pai quebrou, entre aspas. Perdemos muitas coisas, bens materiais. Nossa vida financeira fez assim. Eu já estava em depressão.
Eu tenho 82, nós pesamos hoje, né, amor? 82 quilos, ô Kennedy. Vocês me engordou 2 quilos aqui. Me engordou 2 quilos aqui. Eu cheguei a pesar 45 quilos. Por causa da depressão. Eu tive que voltar a morar na casa dos meus pais, porque eu não conseguia fazer nada. Eu tinha perdido o relacionamento. Meus filhos se afastaram de mim. Meu filho ficou quase 5 anos sem falar comigo, só orando. Meu filho é cristão desde pequenininho. Quando eu me converti, ele disse assim para mim: pai, você não sabe quantos anos eu orei por esse momento. 2018 meu pai quebrou. Eu estava em depressão. 2020, meu irmão, 43 anos, médico, morreu para Covid. Meu pai morreu uma semana depois para Covid. Minha mãe foi para o hospital com Covid, quase morreu. Nós tínhamos perdido um monte de coisa. E eu estava assim, no fim. Para mim era o fim. Eu mergulhei mais ainda na depressão. E um dia eu saí de casa, eu não voltei mais para casa. Eu vivi embaixo de viaduto, rodoviário, parada de ônibus. Às vezes eu caía na rua, o SAMU me juntava, me levava para o hospital, acordava 3, 4 dias no hospital, voltava para a rua. E eu vivia assim, eu não queria mais viver. Eu não tinha mais desejo de viver. Eu pedia para um Deus que eu não conhecia para me levar. Eu dizia: me leva, Deus, porque não faz mais sentido. E um dia eu voltei para casa porque eu resolvi, criei coragem, resolvi, agora eu vou terminar, chega. Eu entrei em casa, minha mãe já estava em casa, ela me recebeu. Cheguei em casa, minha filha estava lá. Foi tempo da minha mãe sair com a minha filha. Eu fui lá, eu tomei todos os remédios do mundo que vocês podem imaginar de uma vez só. Eu já estava com álcool no corpo, já estava sob efeito de drogas. Sabe, gente, eu não me lembro de muita coisa, eu só me lembro. Eu fui para o hospital, eu tive paradas cardíacas, eu fiquei em coma, eu fiquei 30 dias em surto, fiquei internado. Eu me lembro que quando a ambulância chegou lá, a minha filha chegou, eu tinha caído, eu bati a cabeça, estava uma poça de sangue assim, onde eu estava. A minha filha, eu só ouvia ela dizer assim, minha filha tinha 7 anos, não morre, paizinho, não morre, paizinho, não morre, o que vai ser da minha vida sem você? Ela dizia. E eu fiquei no hospital, e eu voltei para a casa da minha mãe, e eu não queria mais viver, eu ia tentar de novo, eu queria pular pela janela, eu surtei, eu estava em surto psicótico. Por causa das consequências químicas. Eu enxergava coisas, eu via gente morta, eu via gente debaixo da cama, eu entrava dentro da televisão, eu dançava, eu ficava simplesmente em surto psicótico. E eu me lembro que a minha mãe recebeu uma mulher lá em casa, aquela mulher foi lá em casa falar com a minha mãe, ela disse para minha mãe assim: eu recebi uma ordem de Deus, o seu filho não vai voltar, eu quero falar de Jesus para ele. Eu não conhecia Jesus, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu fui batizado quando eu era careca e não tinha dente, quando nasci na igreja católica. Minha mãe ia na igreja, meu pai ia na missa, mas não a minha mãe era religiosa, meu pai religioso. Eu não conhecia Jesus. E aquela mulher foi lá em casa e a minha mãe deixou ela entrar, e eu trancado dentro do quarto, surtado, e ela queria falar do pai dela para mim, e queria falar de Jesus para mim, e eu expulsava ela, eu gritava com ela, eu empurrava ela, eu exortava ela, eu xingava ela, e ela perseverou. Todo dia ia lá me incomodar e eu não aguentava mais. Meu pai vai te ajudar, ela dizia. Eu dizia: o que teu pai vai fazer? Teu pai vai me trazer o meu irmão de volta? Vai trazer o meu pai de volta? Vai trazer os meus filhos para perto de mim? Vai trazer a minha... Eu não quero saber do teu pai. Ela falava de Jesus, eu não quero saber. Depois ela começou a falar do pai, e eu não aguentava mais. Ela falava pelo vãozinho da porta, quando eu fechava a porta na cara dela, sabe, e aquilo era um fardo, para mim era um fardo escutar aquilo, eu não aguentava mais. E ela disse assim, e um dia eu falei para ela: se eu for lá conhecer o teu pai, você some da minha vida? Ela disse: eu sumo, eu desapareço da sua vida. Eu falei: então tá, eu aceito conhecer o seu pai. Vamos ver o que o seu pai pode fazer, se ele pode fazer milagre. Eu não conhecia Jesus. E aquela mulher foi lá em casa, e nós entramos no Uber, e só que ela falou para mim assim: só que tem que ser no domingo, porque meu pai trabalha durante a semana. Eu nem me liguei no domingo, e eu fui de tarde. Quando nós chegamos em Novo Hamburgo, ficava 10 quilômetros da onde eu morava, ela parou o carro na frente da igreja batista da Lagoinha, Novo Hamburgo. E eu falei: eu não quero entrar na igreja. O que você parou aqui? Porque é uma igreja, seu pai é pastor? Ela disse: não, meu pai não é pastor, mas meu pai está lá dentro, ele quer falar com você. Ela me insistiu, eu falei: eu não quero entrar na igreja, não quero entrar na igreja, não quero entrar na igreja.
Até que eu cedi. E eu entrei. Quando eu entrei, um homem encostou as mãos em mim. As duas mãos em mim. E eu com 30 anos de jogo nas costas. 30 anos de drogadição, de álcool, de remédios. Aquele homem encostou as mãos em mim e disse assim: Alexandre, que bom que você veio. E eu meio sonso, disse: como é que você sabe meu nome? Ele disse: não importa, Deus já falou comigo que você viria. Eu estava com os dentes quebrados, magro. Eu perdi os dentes da boca. Eu estava magro. E ele falou assim: Deus mandou te dar um recado. Ele disse que hoje Jesus vai salvar a sua vida. Eu lembro que eu entrei, ele me levou lá para frente, estava tocando as músicas. Hoje são os louvores ao Senhor, eu chamava de música, pastor. Para mim era música. E eu via aquelas pessoas com os braços levantados, eu via as pessoas felizes, e aquilo não entrava na minha cabeça. Entrou por aqui, saiu por aqui, e eu estava ali, parecia que eu não estava no mundo assim, não era meu lugar ali. De repente eu não me lembro de mais nada. Eu lembro que as coisas começaram a ficar meio turvas e eu não lembro de mais nada. As pessoas disseram que eu derreti no chão de tanto chorar, que eu levantei, eu aceitei Jesus, eu abracei o pastor. Eu só lembro quando eu saí daquele lugar, eu olhei para aquela mulher e eu disse para ela assim: me leva para casa, porque eu preciso dormir, eu tenho que dormir. E ela me levou para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe me recebeu, eu entrei, eu olhei para minha mãe e disse: mãe, eu preciso dormir. Gente, eu dormi daquele dia até o outro dia de noite, ininterruptamente. Quando eu acordei, eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais nada. Eu não tinha ansiedade. Eu não tinha... Parecia que eu fiquei com medo. Eu estava com medo, porque eu não sentia mais nada. Eu não sentia angústia. Desde aquele dia em diante, eu nunca mais tomei remédio na minha vida. Eu nunca mais botei uma gota de álcool na boca. Eu nunca mais bebi. Eu nunca mais tive depressão. Eu nunca mais tive ansiedade. Eu liguei para aquela mulher, eu falei: que mágica vocês fizeram na minha vida? Olha só que mágica. Ela disse: não foi mágica. Jesus fez uma obra na sua vida, ela disse para mim. Nós ligamos para o pastor Vlad, lá de Novo Hamburgo. Nós fomos lá na igreja, ela me levou na igreja. Eu sem entender muita coisa. Eu não conhecia Jesus, não conhecia nada, gente, nada. Ainda não conheço. Conheço muito pouco. Tenho que conhecer mais. Mas eu não conhecia nada. E eu falei para aquele homem: o que está acontecendo? Ele disse: Jesus fez uma obra na sua vida. Você tem que vir em 21 cultos, que vira hábito. Vem em 21 cultos, tá, gente? Você tem que vir em 21 cultos, que vira hábito. Gente, eu vim em 21, 31, 41, 51. Eu vim um ano inteiro. Eu fiquei 4 anos enfiado dentro da igreja. Eu passei por todos os ministérios que você pode imaginar, pastor. Rockets, ministério dos jovens, dos adolescentes, porque eu levava a mensagem para eles, contava o testemunho, porque todas as decisões que a gente toma na nossa vida, na adolescência, quer sejam boas, quer sejam ruins, elas perduram para o resto da nossa vida. Eu tomei decisões erradas quando eu tinha 16 anos de idade, e eu sofri com isso 30 anos. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar decisão na hora certa. Nós temos que ser sábios. Mas Jesus pode mudar tudo. E Ele mudou a minha vida. Eu fui para muitos lugares, levei o Evangelho em muitos lugares, contei o meu testemunho em muitos lugares, muitas igrejas. Fui até para fora do Brasil. Não preguei em igrejas fora do Brasil, mas fui. Deus me deu a oportunidade de ir. Deus alcançou muitas pessoas. Sabe, eu sempre deixo para o final. Pode passar o próximo slide. Aquela mulher, acho que é o próximo ainda, aquela mulher que me levou para conhecer Jesus, é a minha esposa. Nós casamos em 2023, e nós falamos aqui sobre perseverança. Persevere, não desistam das pessoas que você ama, não desista da sua família. Deus mandou um anjo na minha vida, insistiu 40 dias, mais de 40 dias, mês, e eu exortei, eu xinguei, eu humilhei, e ela perseverou, ela não desistiu, e hoje ela está comigo. Gente, perseverem, sabe, tem jeito,
o que Deus fez pela minha vida. Nosso Deus não é só um Deus que cura, não é só um Deus que restaura, o nosso Deus é um Deus de amor. Se Ele pode fazer isso comigo, Ele pode fazer qualquer coisa na vida de vocês. É um Deus que, nosso Deus é maravilhoso. Nós precisamos acreditar nisso. Se você tem áreas na sua vida que precisa de cura e de restauração, creia, persevere, siga os seus princípios, a palavra de Deus. Aqui, gente, aqui tem tudo o que você precisa. Aqui tem tudo o que você precisa seguir. Tudo que você precisa seguir está aqui. Não desistam das pessoas que você ama. Posso ouvir um amém, gente? Eu queria orar por vocês. A gente já está terminando. Eu quero orar por vocês. Eu queria que vocês ficassem de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Fecha de verdade. Pensa naquele problema que hoje está te atrapalhando. Pensa em algo na sua vida que você precisa de restauração. Pensa em alguém que você precisa pedir perdão. Pensa na sua família, no seu cônjuge, no seu filho. Pensa em alguém que você se afastou por rancor, por não perdoar, por achar que ele te fez algo que te prejudicou. Pense em algo que está quebrado na sua vida, que tem te atrapalhado. Pensa nisso agora e reflete comigo, queridos. Hoje nós falamos sobre reconstrução, o desejo profundo de restaurar áreas em nossa vida que estão quebradas, desgastadas ou perdidas. Talvez você esteja aqui hoje e sinta o peso de uma situação que não tem solução. Um casamento abalado, uma doença, a busca por libertação de vícios, a busca por cura. E vícios eu falo vários, não só vícios químicos, vícios que prejudicam o seu casamento, aquilo que você faz quando está sozinho, que você não consegue se libertar. Queridos, eu quero que você saiba que Jesus está presente aqui agora, e Ele tem o poder e tem amor para reconstruir cada uma dessas áreas na sua vida. Ele veio para nos dar vida e para nos salvar, e essa salvação inclui restauração de tudo o que está destruído entre nós. Mas para isso é necessário que façamos uma entrega genuína. Ele nos chama a reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, e que deixemos o nosso orgulho e entreguemos a verdade para Ele. Somente Ele pode escrever o nosso nome do livro na vida. Só Ele pode nos dar a garantia de uma nova vida, de uma eternidade ao lado dEle. Feche, continue com seus olhos fechados. Se você sente que precisa de Jesus, que precisa de reconstrução, hoje é o momento de você aceitar esse chamado. Hoje é o momento de você curar feridas. Hoje é o momento de você perdoar. Hoje é o momento de Deus te perdoar, queridos. Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas batalhas, Ele conhece os seus gigantes, Ele conhece o que te assola. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe qual é o seu desejo. Ele vai caminhar ao seu lado, e Ele promete caminhar ao seu lado e guiá-lo em cada passo e sustentar a sua jornada. Eu quero convidar vocês a fazer uma oração comigo, com seus olhos fechados. Eu quero que vocês repitam comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Eu confesso que Tu és o Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e restaura cada área que está quebrada em mim. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Me dá uma nova chance, Senhor. Eu te aceito, eu te recebo. Receba a tua paz e o teu amor. Amém, Senhor Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você precisa de cura em alguma área da sua vida, qualquer que seja, se você precisa de uma oração, precisa de um toque do Senhor na sua vida, sem constrangimento, porque nós somos uma família, eu quero que você levante a sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você.
Levante a sua mão sem constrangimento. Se você precisa de uma oração. Oh, glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Sem constrangimento, você que levantou a sua mão, eu gostaria de orar por você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Ou você que não levantou a sua mão, que quer receber uma oração, venha até aqui. Nós, eu, o pastor, a pastora, nós vamos orar por você. Pode vir, pode vir. Eu espero vocês, eu vou descer aqui. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa entrega. Obrigado pela vida do meu irmão, que hoje se reconcilia com o Senhor. Restaura áreas quebradas na vida deles, Pai. Restaura se há algo quebrado na vida desse casal, Senhor. Eles são filhos, Senhor. São seus filhos, Senhor. E o Senhor não vai deixar nenhum filho desamparado, Pai. Cura feridas, Pai. Cura se tiver depressão, ansiedade, Pai. Se há algum rancor, se há falta de perdão, algo precisa ser perdoado, Pai. Liberta agora, Pai. Sara, Pai. Que o seu amor possa entrar nos corações, Senhor. Possa tocar, Pai, profundamente, Pai. Possa liberar qualquer coisa que esteja prendendo o amor deles, do Senhor sobre a vida deles, Pai. Restaura relacionamentos. Que esse homem seja uma bênção, que esse homem seja um pilar, que esse homem seja a rocha nessa família, Pai. Que os seus filhos sejam abençoados, que a sua casa seja a morada do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu oro nesse momento, Pai. Eu profetizo, Pai. Eu profetizo uma vida plena no Senhor. Eu profetizo uma família abençoada. Eu profetizo um legado maravilhoso, Pai. Que esse homem seja um exemplo de virtude, Pai. Que essa mulher seja um exemplo de uma mulher virtuosa, Pai. Que ela possa cuidar dos seus filhos com amor, com carinho, com dedicação. Que o Senhor haja na vida dela, Pai. Cura qualquer ferida, Pai. Tira qualquer rancor, Pai. Qualquer amargura, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo você, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Deus abençoe sua vida, amém. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso distante de ti, Senhor. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Amém, Senhor Jesus. Igreja, aplauda o Senhor Jesus. Vamos glorificar a vida desse casal.
eles não estão se reconciliando com o Senhor. Hoje esse casal aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós, como Lagoinha, nós sabemos como receber os novos irmãos. Virem para cá, eu quero que vocês fiquem aqui. Eu queria dizer algo para você. Não, para cá, virem para mim. Jesus disse que há uma festa nos céus quando uma alma é salva e se entrega para Jesus. Eu vou contar até 3. E eu quero que vocês virem para trás no 3. E eu quero que vocês conheçam a nova família de vocês. Amém? Vamos lá, igreja, vamos lá. Me ajude aí. 1, 2, 3. Virem para lá. Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, das que o ar que eu respiro, preciso de ti. Que alegria, Senhor. Que alegria, Jesus. O Senhor é bom. Pode sentar, depois o pessoal vai falar com vocês. Obrigado por vocês terem tomado a melhor decisão da sua vida. A melhor decisão da sua vida. Vai com aquele moço lá, ó, aquele rapaz bonito lá. Gente, eu queria fazer mais um pedido para vocês. Fiquem de pé mais um pouquinho só. Vamos orar pela saúde do nosso pastor Douglas, para que ele se recupere, para que ele esteja aqui com vocês em breve. Hoje ele não pôde estar aqui conosco, porque ele está muito gripado mesmo. A gripe pegou ele de jeito, ele estava de cama. Então eu queria orar pela vida dele. Pai amado, feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, nós declaramos cura e restauração na vida do meu pastor amado, o pastor Douglas. Um homem que tem entregue a sua vida pelas suas ovelhas. Um homem que tem dedicado tempo para fazer a obra do Senhor, por essa igreja, pelos nossos irmãos, por aqueles que estão assistindo hoje esse culto em casa. Senhor, restaura a vida dele, Pai, agora. Cura ele, Pai, aonde ele estiver. Eu creio que ele está assistindo esse culto. Pastor Douglas, em nome de Jesus, a mão poderosa direita de Deus, a destra de Deus, está aí na sua casa agora, pastor. Está cobrindo o Senhor com toda a restauração, com toda a cura, em nome de Jesus. Amém, 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 igreja. Amém, obrigado. Aleluia. Boa noite, Lagoinha. Amém, queridos. Eu quero pedir só mais 2 minutinhos da atenção de vocês para a gente finalizar esse culto e presentear e honrar esse casal incrível que veio de BH para derramar sobre nossas vidas uma porção para que a gente possa romper 2025 debaixo de uma promessa, debaixo de uma atmosfera, debaixo de algo extraordinário que eles trouxeram para nós. Amém? Nós do Ministério CRI, né, e do Culto Fé, nós, toda a equipe da igreja, pastor Douglas, pastor Cleiton e todo o ministério envolvido, todos os diáconos, toda a igreja, todos os convidados, queremos humildemente trazer essa lembrancinha para vocês. Do Alexandre. Receba com muito carinho toda a igreja, toda a equipe do Culto Fé, Ministério CRI e todos aqueles que receberam algo de vocês. Abriu, fechou. Amém, queridos. Vamos levantar a mão aqui e abençoar a vida desse casal, para que eles possam viajar em paz. Daqui a logo eles vão estar pegando o voo de volta. Espero que ele apareça aqui mais vezes,
se possível esse ano ainda. Estamos planejando um CRI Experience para julho ou agosto, em nome de Jesus. E é isso aí, ele já é convidado, basta ele aceitar, né? Amém? Vamos orar pela vida desse casal abençoado. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Pai. Debaixo dessa atmosfera, Jesus, debaixo dessa bênção, dessa graça, desse favor. Eu creio, Senhor, que o Senhor já nos alcançou, porque estamos aqui unidos em Teu nome para glorificar somente a Ti, Jesus. Dizer que o Senhor é o centro de todas as coisas, dizer que o Senhor é quem promove as coisas, dizer que o Senhor é quem permitiu que nós estivéssemos aqui essa noite, dizer que foi o Senhor que trouxe cada um de vocês a essa noite aqui, para estar recebendo algo que veio diretamente do céu. E eu creio que ninguém vai sair daqui sem ter algo para levar consigo mesmo, porque eu creio que essa noite foi um divisor de água nas nossas vidas. Ontem à noite foi pessoas que foram curadas, orgulho foi caído por terra, e eu creio, Jesus, que tudo tem um propósito. Eu creio, Jesus, que 2025 já é o melhor ano das nossas vidas, e quem crê diga um amém. E isso não é clichê, é porque eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra, eu creio numa provisão e numa promessa que nossa igreja está debaixo, que é o ano da provisão, e não vamos sair daqui sem receber, sem tomar posse. E eu creio, Jesus, que o Senhor é o governador e governa sobre todas as coisas, e já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor possa levar esse casal abençoado em paz, que ele tenha um voo de excelência, e que a gente possa estar se consagrando e orando para receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas em 2025. Sinta-se em casa, pastor, sinta-se abençoado em nome de Jesus, sinta-se abraçado por toda a igreja, pelo pastor Douglas, pastor Cleiton e toda a equipe que coordena essa casa, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. E o livro, tá, gente? Se vocês quiserem, eu vou estar ali agora, tá? Levem, vai me abençoar e vai abençoar a vida de vocês. Como eu te falei antes, se você levar um é R$40, vai pagar no cartão. Se levar o segundo é 30, 70 paga em 12 vezes, dá 12 de 7, eu acho. Vai me ajudar muito e vai ajudar vocês. Em nome de Jesus, obrigado. Deus abençoe a todos. Amém?